Chefe de inteligência ucraniano foi ferido após ataque de míssil. Segundo um oficial, o chefe de um serviço de inteligência ucraniano foi hospitalizado, estando agora na Alemanha para o tratamento de seus ferimentos. Kirill Budanov, chefe da Diretoria Principal de Inteligência, GUR, na sigla em ucraniano, do Ministério da Defesa da Ucrânia, foi ferido durante um ataque de míssil russo contra a sede da GUR em Kiev. Em 29 de maio, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que foi lançado um ataque de mísseis em massa contra aeródromos, postos de comando e postos de radar ucranianos. No dia seguinte, Ilya Kiva, ex-deputado da Suprema Rada, o parlamento da Ucrânia, disse que a sede do serviço de inteligência foi destruída. De acordo com informações recebidas pelos serviços de segurança russos de fontes do GUR da Ucrânia, soube-se que Kirill Budanov foi ferido durante um ataque russo na manhã de 29 de maio contra o prédio do GUR localizado na Ilha Rybalski, em Kiev. Um míssil russo voou para o escritório ao lado do gabinete de Budanov, disse o oficial militar fonte da informação. De acordo com a fonte, Budanov foi retirado dos escombros, e em seguida, foi evacuado de helicóptero para a base militar de Rzeszów, na Polônia. De lá, reza o seu relato, o alto responsável ucraniano foi levado a Berlim por um S-21A84-0087 do 86º Esquadrão de Evacuação Médica Aérea da Força Aérea dos Estados Unidos, um avião especialmente para o caso que partiu da base aérea de Ramstein, Alemanha. O voo também foi registrado nos dados do portal Fliegerradar 24. De acordo com ele, o avião que levava Budanov decolou algumas horas antes, mas o vídeo não deixa claro quando foi gravado. Kiev negou as notícias que circulavam sobre a morte de Budanov, mas não comentou nada sobre seus ferimentos, onde ele estava ou em que condições se encontrava. Fontes da inteligência militar ucraniana também indicam agora que o chefe da GUR está agora em estado grave. Kirill Budanov não é visto em público desde o dia do ataque. Às 15h20, de 29 de maio ele ameaçou Moscou com uma resposta rápida aos ataques de mísseis. Mais uma notícia. Brasil tem bens congelados na Guiné Equatorial e filho de presidente investigado provoca lição. Filho do chefe de Estado guineu-equatoriano é acusado de lavagem de dinheiro e aquisição de bens com dinheiro oriundo de corrupção. Entretanto, em sua análise, a decisão do país africano é uma lição ou para o Brasil. Após uma sequência de operações da Polícia Federal contra Teodoro Obiang Mang, filho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mazogo, o país resolveu retaliar o Brasil e decretar o congelamento dos bens e das contas bancárias de 3 empreiteiras brasileiras que atuam em território guinéu-equatoriano. Mang é investigado por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e suposta compra ilícita de bens e imóveis. Ele já sofreu sanções e condenações no Reino Unido, Estados Unidos e na França sob a acusação de que pagou carros, imóveis e roupas com dinheiro oriundo de corrupção em seu país. As empresas, nomeadamente a argentina, Ragop OAS, são do ramo de construção, área em que a presença do setor privado brasileiro cresceu na Guiné Equatorial. A Folha de São Paulo afirma que tentou entrar em contato com as empreiteiras, mas não obteve retorno. Já o Itamaraty disse à mídia que o governo acompanha com preocupação as decisões da Justiça guinéu-equatoriana e que elas ignoram o fato de os bens confiscados serem alheios ao Estado, uma vez que são privados. Na decisão da Justiça que decretou o congelamento das empresas brasileiras, compartilhada pelo próprio Mang nas redes sociais, um juiz de primeira instância alega que é preciso ressarcir danos e prejuízos causados pelo Brasil à Guiné Equatorial. O filho do presidente, considerado número 2 no governo de seu pai que já está há 44 anos no poder, subiu o tom com o Brasil. A única coisa que o governo e a Justiça do Brasil conseguiram foi se prejudicar. Esperamos que a decisão seja uma lição para que, no futuro, saibam medir a consequência de seus atos, escreveu. Em 2007, a operação da PF Luxury Living, vida de luxo, na tradução, em referência a uma hashtag comumente usada por Mang, mirava a suposta lavagem de dinheiro na compra de um apartamento em área nobre da capital paulista. Em 2018, sob a Operação Salvo-Conduto, investigação também mirava para outros bens, possivelmente de origem ilícita, apreendidos com Mang no mesmo ano no aeroporto de Viracopos, em Campinas, quando ocultou bens da alfândega. Ao todo, foram encontrados com ele $1,4 milhão em espécie e 20 relógios de luxo, avaliados em $15,4 milhões.
Em dezembro do ano passado, uma operação transnacional para investigar possível crime de lavagem de dinheiro cometido pelo filho do presidente foi lançada. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos por meio de cooperação da PF na França, em Portugal e na Suíça, relata a mídia. Mais uma notícia. Lula a ministros: vai ser proibido ter novas ideias no governo, é cumprir o que foi proposto. Durante encontro com ministros em Brasília, presidente ressaltou que as únicas novas propostas que ele vai aceitar será na área da educação e anunciou investimento em uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro. Em sua terceira reunião ministerial desde o começo do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressionou os auxiliares a melhorarem as relações com o Congresso e disse que o encontro desta quinta-feira inicia o segundo passo do governo. Essa reunião tem como pressuposto o segundo passo do governo. Até agora tivemos tratando da organização do Ministério, estávamos tratando da briga de orçamento, tentando recuperar parte de todas as políticas públicas desmontadas no governo, inclusive remontando algumas políticas, afirmou o mandatário citado pelo jornal O Globo. Ao mesmo tempo, o presidente destacou que falta lançar os programas Luz para Todos e Água para Todos, mas que a partir de agora a fase de ideias do governo acabou, e será preciso tirar do papel o que já foi proposto. Daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir o que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar é a criação de escolas. Cada vez que uma pessoa pede escolas, eu vou dizer que nós vamos fazer. Se prepare Camilo Santana para fazer coisas novas que não estavam previstas no seu orçamento, afirmou Lula se dirigindo ao ministro da Educação. Lula também anunciou que o governo vai investir em uma faculdade de matemática na cidade do Rio de Janeiro. O projeto será voltado para alunos premiados na área. Sobre Brasília, o mandatário, segundo a mídia, vai exigir que os ministros atendam rapidamente os pleitos de parlamentares. Também vai dizer que, quando o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, apresenta uma indicação política a um colega, está falando em seu nome. O presidente tenta dar mais poder a Padilha, em um momento em que o responsável pela articulação política do governo é contestado por lideranças da Câmara. Na reunião, que ainda acontece no Planalto neste momento e deve ir até o fim da tarde, todos os ministros terão espaço de até 10 minutos para apresentarem as realizações de suas pastas. Mais uma notícia. Estados-membros da União Europeia treinaram 24.000 militares ucranianos, diz Borrell. O chefe das Relações Exteriores da União Europeia divulgou o número de militares ucranianos já treinados nos países do bloco, e disse que ele seguirá crescendo. Os países da União Europeia treinaram cerca de 24.000 militares ucranianos e o número continuará aumentando, de acordo com Josep Borrell, chefe das Relações Exteriores da União Europeia, (UE). Continuamos apoiando a Ucrânia. Cerca de 24.000 militares ucranianos foram treinados em países europeus, e esse número continuará aumentando, garantiu na quinta-feira Borrell, durante reunião de ministros da defesa da OTAN. Ele disse que o Ocidente deve fornecer à Ucrânia armas mais modernas. É necessário aumentar o apoio e fornecer armas mais modernas. Lançamos a iniciativa sobre munição, drones e artilharia, disse Borrell. Ele acrescentou que a UE está considerando assinar contratos com empresas militares em julho para comprar armas por meio da Agência Europeia de Defesa, (SAED). A Rússia está conduzindo uma operação militar especial na Ucrânia desde 24 de fevereiro do ano passado. Segundo Vladimir Putin, presidente da Rússia, o objetivo é a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia. Mais uma notícia. Brasil ressurge como grande parceiro da China e vira peça-chave no Mercosul, diz analista. Após o Uruguai se distanciar de um acordo bilateral com a China, o Brasil e a Argentina assumiram de vez o papel de maiores parceiros de Pequim no bloco regional. O cientista político Nicolás Pose destacou que o Brasil voltou a ser uma peça-chave do Mercosul. Para o especialista, a posição da China de não negociar apenas com o Uruguai era um cenário previsível, mas além dos esforços do governo uruguaio por negociar bilateralmente. Era evidente que para isso seria necessário um enquadramento mais consistente que dependeria da posição favorável dos maiores membros do Mercosul, ou ao menos do Brasil, ressaltou.
Após não ter sucesso em sua investida política, o Uruguai poderá sofrer um eventual custo político, dando passagem para o Brasil assumir de vez o papel de peça-chave no bloco. O especialista também considerou que o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa ter influenciado o interesse chinês de negociar bilateralmente um acordo com os uruguaios. Conforme o especialista, ao preferir respeitar a política do Mercosul de negociação conjunta, em vez de negociar diretamente com os uruguaios, a China mostra que privilegia a relação política com os parceiros maiores, o que indica que o Brasil recuperou uma posição mais significativa no sistema regional, voltando a ser uma peça-chave. A direção da política comercial em particular e da política exterior adotada pelo Brasil, sem dúvidas acaba sendo muito importante para todos os membros do bloco, particularmente para países menores, como pode ser o caso do Uruguai ou de Paraguai, afirmou. Pose acredita que o Mercosul e a China poderiam avançar em acordos setoriais, mais limitados, que permitam determinados avanços na relação comercial. Por fim, ele recordou que os países do Mercosul estão ensaiando suas próprias tratativas bilaterais com a China em diversos temas, observando que, recentemente, o governo argentino firmou um acordo que permite a importação de produtos a partir da China sem a utilização do dólar americano.